passamos em seguida a palavra ao representante da Confederação Nacional de Transporte e Federação das Indústrias de São Paulo, professor Flávio Unes. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, demais autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores que nos assistem. Pensando sobre a minha fala, eu parti de uma questão. O que mudou para que a pejotização chegasse ao Supremo Tribunal Federal com esse fôlego, com essa dimensão? Seria um surto de fraudes? As empresas resolveram, então, fraudar, utilizar-se da PJ. Essa resposta, a meu juízo, e eu tentarei demonstrar aqui, ela é muito simples para algo muito mais complexo. E eu diria até que, em certa medida, alucinada. Vai aparecer, não? Por exemplo, o Senai de São Paulo realizou uma pesquisa tentando entender uma das variáveis que podem ajudar na reflexão dessa questão, que é perquirir o que desejam os trabalhadores paulistanos. O que eles querem? Foi feita uma quali e uma quanti. Apurou-se que 67% concordam com a seguinte afirmação: acredito que o trabalho com carteira assinada deixou de garantir estabilidade e segurança para o futuro. 64%, o trabalho formal oferece pouca flexibilidade para conciliar vida pessoal e profissional. É evidente, portanto, e aí é uma pesquisa extensa, mas constatou-se que nós não estamos diante da mesma massa de trabalhadores da década de 40, evidentemente. E aqui já deixo um registro. Ninguém está trabalhando com a teoria do caos. Não se defende que, uma vez reconhecida a pejotização como uma forma lícita, que amanhã possa haver uma transferência aleatória de todos os trabalhadores para a PJ. Evidente que não, e nem o empregador quer isso. Aliás, em São Paulo, chegou-se ao piso da taxa de desocupação, 6,2%. Falta mão de obra. E o empregador não está querendo contratar por pejotização só não, está querendo também contratar muitas vezes pela CLT, porque muitas vezes, na indústria, por exemplo, turnos rigorosos, controle, hierarquia clássica, e é isso mesmo que o empregador quer. Em outros casos, não. Eventualmente, a manutenção de máquinas por um engenheiro, que pode fazer isso em mais de uma indústria. E poderíamos entrar aqui em situações casuísticas, o doutor Luiz Augusto trouxe, eu também conheço 2 médicos amigos meus em Minas, e lá, muitos municípios próximos uns dos outros, e eles preferem ser PJ em 2, 3 municípios a fazer concurso público para médico. Eu vou dizer que eles são hipossuficientes, que eles não têm condição de definir o que é melhor para a vida deles. Enfim, a grande questão me parece, e aí a busca do critério, e eu acho que o ministro Gilmar deixou isso muito claro ao pautar a audiência, vamos tentar achar um critério. Olha, a meu juízo, depois dessa análise, me parece que perquirir se efetivamente este trabalhador tem condições de assumir riscos. Porque é esse o novo momento. Dentro da massa de trabalhadores, há uma parcela que tem condições de assumir riscos. E saber disso, evidentemente, passa por avaliar se esse trabalhador seria hipossuficiente, ministro Messias, como o senhor colocou. Se o pressuposto for todos são hipossuficientes, aí, realmente, tem que ser tudo CLT. Porque aí eles não teriam condições de transacionar, de buscar uma flexibilidade de escolha. Mas se essa não é a realidade atual, e me parece que não é preciso também entender que a CLT talvez não dê conta de todas as formas de trabalho. A DPF 324, e eu diria até a DC 48, ajuizada pela CNT, que eu tive o privilégio de subscrevê-la, avaliou a situação dos autônomos, dos freteiros autônomos, em relação às empresas de transporte de cargas. Eles recebem 2 vezes ou mais do que os empregados diretos motoristas. Têm seu próprio caminhão, fazem sua prestação de serviços à luz da Lei 11.442, que é uma lei que disciplina essa relação, dizendo que é civil e não trabalhista, seletista, e coloca lá 3 ou 4 requisitos. Preenchidos esses requisitos, não se afirma que há uma relação de CLT, porque eu tenho uma lei, inclusive, que é posterior e específica. E aí, para lembrar da LINDB, e lembrar também que, embora seja muito importante, é uma consolidação e não uma constituição. Portanto, não há uma hierarquia de normas infraconstitucionais. E o Supremo Tribunal Federal, na DC 48, disse o quê? Aspas, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Encaminhando-se para a justiça comum, tal como também no tema 550, em relação à representação comercial autônoma. Eu acompanho as ações, desdobramentos da DC 48.
Ministro Gilmar, e veja, Vossa Excelência, que essas ações que foram para a Justiça Comum, o que o juiz da Justiça Comum faz? Avalia se os requisitos da 11.442 estão presentes. Em alguns casos não estavam, determinou seu retorno para a Justiça do Trabalho, mas a maior parte deles estavam e verificou-se que não há fraude. E aí, cabe perquirir, a Justiça Comum teria condição de avaliar isso? Caros senhores, a Justiça Comum a toda hora examina vício de consentimento em negócios jurídicos. A todo momento verifica se a declaração de vontade corresponde, se efetivamente houve uma contraprestação proporcional entre as partes. Portanto, o hipossuficiente não estará desassistido pelo fato de se reconhecer que a Justiça do Trabalho, que a Justiça Comum deva ser a competente para, prima facie, examinar a licitude daqueles contratos que estão sob a égide, por exemplo, do Código Civil. Por que não? Para finalizar, eu acho que uma das causas importantes também em relação ao porquê de tanta confusão passa por uma compreensão equivocada com a devida vênia da subordinação e dos demais requisitos da relação de emprego. Eu vou citar aqui, e termino, ministro Gilmar, a obra do ministro Godinho sobre dimensões da subordinação. Abro aspas. Na essência, é trabalhador subordinado desde o humilde e tradicional obreiro que se submete à intensa pletora de ordens do tomador ao longo de sua prestação de serviços, que é a subordinação clássica, como também aquele que realiza, ainda que sem incessantes ordens diretas, no plano manual ou intelectual, os objetivos empresariais, subordinação objetiva, além do prestador laborativo que, sem receber ordens diretas das chefias do tomador de serviços e até mesmo nem realizar os objetivos do empreendimento, acopla-se estruturalmente à organização e dinâmica operacional da empresa tomadora, qualquer que seja a sua função e especialização. Fecho aspas, que é a subordinação estrutural. Senhores, o que não cabe aqui? Aqui cabe tudo. Essa subordinação pega tudo. E, portanto, há uma presunção da Justiça do Trabalho que tudo é ilícito. E é exatamente por isso que se deve, com a devida vênia, a daqueles que entendem de modo diverso, reconhecer a competência da Justiça Comum sobre a matéria daquele contrato que está sob a égide, por exemplo, do Código Civil, repito. Muitíssimo obrigado.